Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, queridas amigas e amigos de Ideal Espírita. É com muita satisfação que iniciamos agora pela nossa Web Rádio Cristo Consolador mais um programa Estudando a Codificação Espírita, o Livro dos Espíritos. Mas, antes de passarmos a nossa prece, vamos cumprimentar nossa querida Miriam Becker, que já está aqui conosco, né? Olá, Miriam, boa tarde. Que bom que você já está aqui, né? Muito bem. Como nós sempre fazemos, né, aqui na nossa Web Rádio Cristo Consolador, que é uma web rádio totalmente espírita, nós sempre iniciamos os nossos programas com uma prece, pedindo aos queridos amigos espirituais que nos auxiliem na realização de mais esta tarefa. Então, convidamos a todos que estão nos ouvindo agora e aqueles que vão nos ouvir mais tarde, através do vídeo que deixaremos gravado em nosso canal no YouTube, para levarem seus pensamentos a Deus e, junto conosco, fazer esta pequenina prece, ok? Então, vamos orar juntos. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta tarde, mais uma vez, para nos orientar, nos intuir, nos auxiliar na realização de mais um programa. Muito obrigada pela presença amiga. Obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Obrigada também, Pai, pela bênção desta encarnação. Esta oportunidade bendita que nos foi concedida para que pudéssemos corrigir os nossos erros do passado, nos reconciliar com os inimigos do passado e do presente, se os tivermos, buscar eliminar as nossas más tendências, os nossos vícios, tudo aquilo, enfim, que nos mantém na retaguarda da evolução e, dessa forma, nos tornarmos espíritos melhores. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos tirar o máximo proveito de tudo que será dito e comentado na tarde de hoje. E assim, Pai, em teu nome, em nome de Jesus, de toda a espiritualidade amiga que coordena o Web Rádio Cristo Consolador, começa agora mais um programa, Estudando a Codificação Espírita, o Livro dos Espíritos, né? Muito bem. Nós estamos, ainda como está passando aí para vocês na faixinha, né? Estudando a questão, né? Que é o item 7, Anjos da Guarda, Espíritos Protetores, Familiares ou Simpáticos. E nós vamos hoje iniciar pela pergunta de número 499, né? 499, que diz o seguinte. Vejamos aqui qual foi o questionamento de Kardec, né? Vejamos. Kardec, na pergunta 499, fala o seguinte: o espírito protetor
está constantemente com o protegido, não existe alguma circunstância em que, sem o abandonar, o perca de vista? Nós até estudamos nas perguntas anteriores sobre isso, não é não? Então, o espírito protetor está constantemente com o protegido, não existe alguma circunstância em que, sem o abandonar, o perca de vista? Há circunstâncias em que a presença do espírito protetor não é necessária junto ao protegido. Olha que interessante, né? Há circunstâncias em que a presença do espírito protetor não é necessária junto ao protegido, né? Nós já vimos, inclusive, na literatura espírita, que no caso, né, de uma família e tudo mais, no momento em que o casal, por exemplo, se recolhe, né, para dormir, está no momento mais íntimo que os amigos espirituais se retiram do ambiente, né? Então, efetivamente, existem momentos em que os bons espíritos nos deixam de uma forma mais privada, não é isso? Ou seja, não é todo o tempo que eles estão ao nosso lado, né? Não é todo o tempo em que eles estão junto de nós, ok? Vejamos, então, o que dizem aqui o Djalma Santos e a Ana Maria Sprandia, nesse livrinho aqui, Estudando o Livro dos Espíritos, né? E o comentário deles a respeito dessa pergunta 499 é a seguinte: além da missão de proteger determinado espírito, o protetor recebe outras missões que precisa cumprir e se afasta muitas vezes temporariamente do protegido, mas logo volta para o seu lado a fim de continuar uma das empreitadas mais nobres no campo da carne e do espírito. O protetor nunca perde de vista o seu tutelado e, em síntese, é a sua maior realização no campo da vida. Exatamente. Nós sabemos que o nosso querido amigo espiritual, né, ele sempre está ao nosso lado, nos orientando, nos instruindo, buscando nos proteger. Porém, não são em todas as situações que ele está ali ao nosso lado. Mas ele, de uma certa forma, não nos perde de vista, né? Porque nós somos, digamos assim, a sua tarefa mais importante, ou talvez aquela a qual ele mais se dedique verdadeiramente, né? Obviamente que faz outras coisas, mas essa, a sua grande missão, vamos dizer assim, é cuidar do seu protegido, ok? Mas nós sabemos também, já vimos em estudos anteriores, que quando o protegido se mostra rebelde e surdo às orientações do amigo espiritual, este, então, se afasta e deixa que ele faça aquilo que o seu livre-arbítrio decide, ok? Porém, assim que o protegido resolve solicitar a presença do amigo espiritual, pede ajuda a ele, o amigo espiritual está sempre ali, pronto a auxiliar, ok? Vejamos agora a pergunta de número 500. Chega um momento em que o espírito não tem mais necessidade do anjo da guarda? Olha que pergunta interessantíssima, né, de Kardec. Chega o momento em que o espírito não tem mais necessidade do anjo da guarda? E os amigos espirituais respondem sim, quando ele se torna capaz de guiar-se por si mesmo, como chega o momento em que o estudante não mais precisa de mestre, mas isso não acontece na Terra. Exatamente, né? Aqui na Terra, no planeta de provas e expiações, todos nós somos espíritos ainda muito atrasados, né?
que precisamos demais do auxílio do nosso guia espiritual, né? Para nos ajudar, nos auxiliar nos momentos, nas dificuldades do nosso dia a dia. Não para resolver os problemas por nós, não, absolutamente, né? Porque isso eles não fazem. A decisão final é sempre nossa, o livre-arbítrio é sempre nosso. Mas para nos orientar, nos intuir, nos aconselhar, né? Então, em um planeta como a Terra, que é um planeta de provas, expiações, onde os espíritos, como já falei, são muito ainda, digamos assim, atrasados, né? Nós precisamos e recebemos, por misericórdia divina, a companhia, a proteção de um guia espiritual mais elevado do que nós para nos auxiliar nessa caminhada, né? Então, existem casos, existem, obviamente, nos planetas, né, onde habitam os espíritos puros, aqueles espíritos que já estão, de uma certa forma, no ápice da escala evolutiva, esses espíritos já não precisam mais, né, de anjos da guarda, de guias espirituais, porque eles mesmos, né, são capazes de tomar as melhores decisões com relação às suas vidas, né? Então, é o que os amigos espirituais falam aqui. Existe um momento, chega um momento em que o espírito não tem mais necessidade de anjo da guarda? Sim. Não é? Quando ele se torna capaz de guiar-se por si mesmo, como chega o momento em que o estudante não mais precisa de mestre. Mas isso não acontece na Terra, né? Justamente pelo tipo de planeta em que nós vivemos. Vejamos aqui agora o comentário dos nossos amigos. O espírito protegido deixa de precisar dos serviços do anjo guardião quando atinge um nível de elevação em que pode caminhar com as próprias pernas, libertando-se das amarras dos vícios e desejos, desenvolvendo dons psíquicos que o levarão à perfeição, liberando a partir daí o seu protetor, que, feliz da vida, dá por cumprida a sua missão. Né? É bastante interessante isso, né? Quando nós atingimos um patamar, né? E aí nós nos desprendemos, né, das amarras dos vícios, das nossas imperfeições, então nós podemos, né, nos liberar, né, ou melhor, liberar o nosso querido amigo espiritual desta tarefa de nos conduzir, né? É quando finalmente eles chegam, né, ao fim da sua missão. A missão foi cumprida, né? Mas agora já nos desenvolvemos suficiente para não fazer mais besteiras, né? Isso é muito interessante. É mais ou menos, né, salvas as devidas proporções, o caso dos nossos filhos, né? Nós vamos guiando e orientando os nossos filhos até que eles se tornam adultos, né? E podem viver as suas próprias vidas e decidir as suas próprias situações. Mas, mesmo assim, a gente ainda sempre continua, né? O caso do amigo espiritual é uma coisa mais profunda, porque no momento em que o espírito atinge uma certa evolução, ele realmente não precisa mais daquela tutela, porque ele já não faz mais tolices. Mas os nossos filhos, né, infelizmente, mesmo já estando adultos, muitas vezes, né, a gente ainda precisa estar de olho neles, orientá-los de alguma maneira, porque muitas vezes ocorre, né, de precisarem ainda da nossa orientação. Então, de repente, o exemplo de pai e filho, né, mãe e filhos, não é um exemplo muito bom por causa desse. Talvez fosse melhor, realmente, como diz aqui, né, o exemplo do professor e do aluno, né? Em determinado momento, o aluno não tem mais nada a aprender com aquele professor e não precisa mais do professor, ok? Vamos, então, agora à pergunta de número 501. Por que a ação dos espíritos em nossa vida é oculta? E por quê?
quando eles nos protegem, não o fazem de maneira ostensiva. Né? Então, Kardec está aqui perguntando por que toda essa proteção, toda essa ação dos espíritos que estão o tempo todo à nossa volta, por que a ação deles é oculta? Né? Por que, quando eles nos protegem, eles não fazem isso de uma maneira assim ostensiva, mostrando exatamente que estão nos protegendo? E aí, a resposta dos amigos espirituais é bastante interessante. Se contasseis com o seu apoio, não agiríeis por vós mesmos e o vosso espírito não progrediria. Exatamente, né? Se nós todos soubéssemos que estamos o tempo todo protegidos por um amigo espiritual que não vai permitir que nada de ruim nos aconteça, onde ficaria, né, o nosso cuidado, a nossa, digamos assim, a nossa previdência, né, para com as atitudes, nosso desenvolvimento, até mesmo moral, espiritual, a nossa responsabilidade, porque nós saberíamos que o tempo todo, qualquer coisa que eu fosse fazer, estaria sendo monitorada por um espírito elevado que iria intervir sempre que eu fizesse alguma coisa de errado, sempre que eu estivesse em perigo. Obviamente que assim não é possível, né? Isso iria tolir fortemente a nossa capacidade decisória, né? A nossa capacidade de livremente exercer o nosso livre-arbítrio, né? Então, os amigos espirituais falam assim: se contasseis com o seu apoio, não agiríeis por vós mesmos e o vosso espírito não progrediria. Para que ele possa adiantar-se, necessita de experiência. E, em geral, é preciso que a adquira à sua custa. É necessário que exercite as suas forças, sem o que seria como uma criança a quem não deixam andar sozinha. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira a vos deixar o livre-arbítrio. Exatamente o que eu falei. Eles atuam, eles nos orientam, nos inspiram, nos aconselham, porém, sempre deixam o nosso livre-arbítrio livre, né? Sempre agem de maneira a nos deixar o livre-arbítrio. Porque se não tivesses responsabilidade, não vos adiantaríeis na senda que vos deve conduzir a Deus. Não vendo quem o ampare, o homem se entrega às suas próprias forças. Não obstante, o seu guia vela por ele e de quando em quando o adverte do perigo, né? Então, isso aqui é muito, muito interessante, né? Porque é óbvio, qualquer um que se soubesse protegido 24 horas por dia de todos os perigos e de todas as decisões ruins, não iria evoluir nada, faria as coisas sem pensar, de qualquer maneira, porque saberia que na hora H, se a coisa não fosse dar certo, seu amigo espiritual entraria em ação e o livraria de todo o mal. É claro que não é assim, né? Isso realmente iria nos impedir de crescer, evoluir e aprender, né? Nós sabemos, sim, que existe um amigo espiritual, sim, a quem, se nós apelarmos, né, pedirmos ajuda, pedirmos auxílio, pedirmos orientações, ele não se furtará a nos auxiliar. Porém, ele jamais, jamais irá interferir no nosso livre-arbítrio. Por um exemplo, se nós, sabedores de que determinada atividade é perigosa, pode pôr em risco a nossa integridade física, nós não vamos, né, se formos sensatos, não vamos fazê-la acreditando que, se alguma coisa der errado, o amigo espiritual irá impedir que algo de ruim nos aconteça. Não. Ele nos orienta, nos intui, nos aconselha com relação à prática de tal ou tal atividade, se esta nos for nociva. Mas a decisão de fazer ou não fazer será sempre nossa. E se nessa nossa decisão, o que nós vamos fazer, né, de perigoso, de arriscado,
acabar resultando em algo ruim para nós, o amigo espiritual não poderá intervir, né? Não poderá impedir que isso aconteça. Aí me lembra bastante, né, esses esportes radicais que algumas pessoas gostam muito de praticar, né? No caso, uma corrida de automóveis, né? É um esporte, mas obviamente que todos, né, todos os pilotos dessas corridas, eles estão sujeitos, né, a acidentes, né? Estão sujeitos a acidentes. Por mais habilidosos que eles sejam, né? Por mais habilidosos que eles sejam, eles estão sujeitos a acidentes, né? E o amigo espiritual não poderá impedir que alguma coisa aconteça. Mas ele muitas vezes pode intuir, né? Pode intuir para que a pessoa não participe, não faça, né? E a pessoa vai tomar a decisão de fazer ou não, se assim o desejar. Me recorda um livro que eu li a respeito, né? A respeito do acidente que vitimou o campeão mundial de Fórmula 1, Ayrton Senna. E nesse livro, alguém que havia conversado com ele pouco antes da corrida que o vitimou, né? No qual ele sofreu o acidente que o levou ao óbito, ele estava muito tenso nesse dia, muito preocupado, muito nervoso de participar da corrida. Ele estava com um certo pressentimento de que alguma coisa iria acontecer, né? Provavelmente, o seu amigo espiritual o estava alertando, né? Estava dizendo para que ele, de alguma maneira, não participasse daquela situação, né? Ele poderia ter ouvido a sua intuição, né? E não participado da corrida. Mas quando esse tipo de coisa acontece, sobretudo numa situação como essa, né? Que ele tinha aquele compromisso, ele deveria fazer a corrida e tudo mais, eu acredito, sim, que foi bastante difícil, né, para ele decidir não correr, mesmo com toda a sua intuição para não fazer, né, não fazer. Tanto é que ele ignorou, né, a sua intuição, ignorou, de repente, as orientações, os conselhos, as advertências do seu amigo espiritual e participou da corrida, o que foi fatal, né? Então, acreditamos que nessa situação, realmente, o nosso amigo espiritual, né? Ele realmente ele nos orienta em tudo, né? Mas, absolutamente, ele não nos impede, né? Não interfere no nosso livre-arbítrio. E aí voltamos aqui ao ponto, né? Porque a ação dos espíritos em nossa vida é oculta e porque, quando eles nos protegem, não o fazem de maneira ostensiva, exatamente, né? Se fosse assim, as pessoas nunca fariam nada, né? Nunca tomariam decisões. Obviamente que algumas decisões que nós tomamos, elas podem ser exatamente de acordo com o que o nosso amigo espiritual nos intui a fazer. E em outros casos, pode ser aquela situação em que nós ignoramos, né, os conselhos, as intuições recebidas dos amigos espirituais e fazemos o que nós queremos. E muitas vezes a coisa não dá certo, né? Vejamos aqui o comentário dos nossos amigos com relação a esta pergunta de número 501. As ações dos espíritos amigos e amorosos sobre a nossa existência as ações não poderiam ser ostensivas nem visíveis, porque isso tiraria o nosso mérito de trabalho. Colocaria entrave na nossa iniciativa e ficaríamos dependentes dos outros, o que seria ruinoso para o ritmo da nossa evolução, além de nos algemar junto à preguiça e à inércia. Exatamente, né, gente? Exatamente. Nós temos que desenvolver a nossa capacidade de decisão. Nós temos que aprender
a decidir por nós mesmos como vamos aprender, né? Estudando mais, desenvolvendo mais, tendo mais experiências de vida, e a partir dessas experiências, desses conhecimentos que vão sendo adquiridos ao longo das nossas diversas existências, nós vamos aprendendo, né? Nós vamos aprendendo como lidar com determinadas situações, né? Como lidar com determinadas situações. Então, no início, a gente ainda pode, de repente, não fazer muito bem uma coisa, né? Mas já na outra vez que nós voltarmos a fazer, a gente já vai fazer um pouquinho melhor, até que a gente esteja tão bem habilitado a realizar aquela tarefa que nós vamos fazê-la perfeitamente, né? Então, é isso. Mas nós precisamos passar pela experiência, de repente, de fazer de determinada forma e não dar certo, para aprendermos que daquele jeito não dá certo, né? Que nós temos que buscar uma outra alternativa, né? Então, um amigo espiritual não pode e não faz, né? Jamais a nossa tomada de decisões. Isso fica por nossa conta, né? Vamos agora, então, né? A pergunta de número 502, né? 502. O espírito protetor que consegue conduzir o seu protegido pelo bom caminho experimenta com isso algum bem para si mesmo? Ou seja, o nosso guia espiritual que conseguiu nos orientar e nos conduzir sempre pelo bom caminho, pelo caminho do bem, né? A pergunta de Kardec é: ele consegue com isso algum bem para si mesmo? E a resposta é um mérito. É um mérito que lhe é levado em conta, seja para o seu próprio adiantamento, seja para a sua felicidade. Ele se sente feliz quando vê os seus cuidados coroados de sucesso. É para ele um triunfo, como um preceptor triunfa com os sucessos do seu discípulo, né? Então, efetivamente, né, a pergunta de Kardec, se o nosso amigo espiritual, né, quando ele consegue nos orientar, nos conduzir ao bem, se isso tem para ele, né, redunda para ele em algum tipo de bem pessoal. E aí os amigos espirituais dizem que é um mérito, né? Ele teve um mérito de conduzir corretamente aquele espírito, né? É um mérito que é levado em conta, né? E conta, né, para o adiantamento daquele espírito e para a sua felicidade. Obviamente que o amigo espiritual vai se sentir feliz quando ele observar, né, que aquele que é seu protegido está no caminho do bem, e vai ficar triste se nós, né, não seguirmos as suas orientações, né? Então, exatamente, é como um professor, né, que tem os seus alunos, está preparando os seus alunos para um exame, e quando vê que seus alunos, né, foram bem nos exames, ele fica, obviamente, bastante satisfeito com isso, né? Bastante satisfeito com o fato de ter conseguido, né, de ter conseguido que seus alunos, né, obtivessem sucesso. Pergunta 502A. É ele responsável quando não consegue? Ou seja, Kardec pergunta, quando o amigo espiritual, quando nós fazemos, né, conseguimos, nosso amigo espiritual consegue nos encaminhar para o caminho do bem, ele tem alguma vantagem sobre isso, né? E os amigos espirituais dizem que é um mérito para ele, uma alegria, uma satisfação, e que isso é levado em conta, né, no seu processo evolutivo. E quando acontece ao contrário? Ele seria responsável quando a gente não consegue seguir o caminho do bem, quando, apesar de todos os seus esforços, né, o seu tutelado envereda pelo caminho do mal? E aí vem a resposta dos amigos espirituais: não, ele não é responsável, porque ele fez o que dele dependia. Exatamente, né? O amigo espiritual ele vai nos orientar, ele vai fazer de tudo para que a gente percorra o caminho do bem.
Mas se apesar de todas as suas orientações, de todos os seus conselhos, de todos os seus apelos, nós optarmos por fazer a coisa errada, o amigo espiritual não tem nenhuma culpa sobre isso. Ele fez o que ele podia fazer, mas a decisão final é sempre nossa, né? Então, ele não pode ser culpado por uma decisão que nós, no exercício do nosso livre-arbítrio, tomamos, né? E aí, temos aqui o comentário dos nossos amigos sobre essa pergunta de número 502. O espírito protetor que consegue trazer ao bom caminho o seu protegido lucra algum bem para si? Aí o comentário. Com certeza. Todas as vezes que fazemos bem ao próximo, estamos, na realidade, fazendo o bem a nós mesmos. E isso se reflete aqui no plano terreno e no além, formando laços fraternos e de amizade que não se rompem nunca, estruturando planos para outras vidas que certamente virão a acontecer, tendo como aliados esses companheiros que ajudamos a se levantar, né? Então, exatamente, é o que ele diz aqui. Olha o comentário dos nossos amigos com relação a essa pergunta 502. Sim, com certeza, né? Com certeza que o nosso guia espiritual terá algum tipo de benefício, né? Quando nós somos bem-sucedidos, né? Todas as vezes que fazemos bem ao próximo, estamos, na realidade, fazendo o bem a nós mesmos. E isso se reflete aqui no plano terreno e no plano espiritual, formando laços fraternos e de amizade que não se rompem nunca, estruturando planos para outras vidas que certamente virão a acontecer, tendo como aliados esses companheiros que ajudamos a se levantar. Isso vai ser, é muito bom, né? Eu fico imaginando como deverá ser prazeroso, né? Quando nós retornarmos ao plano espiritual, o encontro com esse nosso grande amigo, né? Com o nosso guia espiritual. Eu sempre imagino que no meu retorno ao plano espiritual, uma das coisas que eu gostaria de fazer inicialmente seria abraçar fortemente meu amigo espiritual e agradecer por tudo que ele fez por mim durante essa minha caminhada terrena, né? Uma coisa que eu gostaria muito, muito, muito de fazer, que eu fico imaginando, né? O dia que isso vai acontecer, porque é muito amor, né? É muita dedicação, é muito trabalho que nós damos ao nosso amigo espiritual, né? E ter alguém assim tão dedicado ao nosso lado, nos orientando, nos intuindo, nos ajudando em todos os momentos, é realmente algo muito lindo, né? É algo muito, muito lindo mesmo, né? Então, nós só temos que, ao pensar no nosso querido amigo espiritual, né, mandar para ele as nossas melhores vibrações de agradecimento, de simpatia, né, de amizade profunda, porque ele realmente é um grande amigo, né? É um grande amigo que está sempre conosco. Bom, vejamos agora, então, a pergunta de número 503. O espírito protetor que vê o seu protegido seguir um mau caminho, apesar dos seus avisos, não sofre com isso e não vê assim perturbada a sua felicidade? Eu fico imaginando, né, o amigo espiritual, o guia espiritual desses nossos irmãos equivocados, né, que cometem crimes, que fazem muitas coisas erradas, que têm toda uma vida, né, trilhada sobre caminhos tortuosos, caminhos errados, como seus amigos espirituais, porque todos temos, né, nosso guia espiritual, como seus amigos espirituais devem ficar tristes com isso, né? Então, é justamente a pergunta de Kardec. O espírito protetor que vê o seu protegido seguir um mau caminho, apesar dos seus avisos,
não sofre com isso e não vê assim perturbada a sua felicidade? Sofre com os seus erros e os lamenta. Mas essa aflição nada tem das angústias da paternidade terrena, porque ele sabe que há remédio para o mal e que o que hoje não se fez, amanhã se fará. Né? É interessante essa resposta dos amigos espirituais, né? É muito interessante, porque os amigos espirituais deixam claro aqui que essa angústia que o nosso guia espiritual sente, né? Essa tristeza que o nosso amigo espiritual sente ao ver o seu tutelado não seguindo as suas orientações e enveredando pelo mau caminho, é diferente daquela que uma mãe, um pai tem ao ver o seu filho ir pelo mau caminho, porque o amigo espiritual sabe, tem certeza absoluta de que aquele espírito viverá ainda muitas outras vezes, não é? E que ele terá oportunidade de fazer corretamente aquilo que fez errado agora, de redimir as suas faltas, redimir os seus erros. Então, o amigo espiritual ele tem uma visão diferenciada do pai e de uma mãe, que vê o filho hoje, né, e que deseja que tudo corra bem, que seu filho siga pelo bom caminho aqui, agora, nessa existência. Mas o amigo espiritual que tem uma visão mais ampla, ele naturalmente fica triste, né, quando o seu tutelado não faz aquilo, não é, que ele recomenda, que ele aconselha, mas não vive a grande angústia, né, que pais e mães sentem ao verem seus filhos enveredando pelo caminho errado, né? Porque eles, por terem esta visão mais ampla da vida eterna, né, de que nós espíritos temos toda a existência, toda a eternidade para nos melhorarmos, ele vê, bom, não conseguiu dessa vez, mas na próxima vez vamos tentar outra vez, né? Então é muito interessante essa visão, né, essa forma como o amigo espiritual, né, como um amigo espiritual observa, né, digamos assim, os fracassos, os desencontros dos seus protegidos, né? Óbvio que ele fica triste, mas não assim tão amargurado e desesperado como os pais ficam, né? Vamos agora, então, ao nosso comentário, né, com relação a essa pergunta 503. Sofre o espírito protetor quando vê que seu protegido segue mau caminho, não obstante os avisos que dele recebe? Não há aí uma causa de turbação da sua felicidade? E aí os nossos queridos amigos fazem o seguinte comentário a respeito dessa pergunta, né? E desta resposta que os amigos espirituais deram, né? Então, o Djalma Santos e a Ana Maria falam o seguinte: o espírito protetor age como se fosse um pai que cuida com muito carinho de seu filho. E é exatamente por isso que sofre muito quando vê seu protegido no caminho do mal, e ainda mais quando percebe que seus conselhos e avisos não estão sendo aproveitados. Nesses casos, usa a paciência, a bondade, a serenidade e espera que o tutelado possa mudar os hábitos, tendências e pendores numa nova existência, né? Exatamente isso. Bom, vamos agora à nossa pergunta de número 504. Podemos sempre saber o nome do nosso espírito protetor, o anjo da guarda? Olha a pergunta, né? Todo mundo sempre quer saber, né? Quem é o meu amigo espiritual? Quem é o meu guia espiritual? Como ele se parece? É um homem, é uma mulher? Né? Qual a aparência que ele tem, né? De que se reveste o seu perispírito? E aí vem a pergunta de Kardec, né? Podemos sempre saber o nome do nosso espírito protetor, ou anjo da guarda? E olha que os amigos espirituais responderam a Kardec. Como quereis saber nomes que não existem para vós? Acreditais, então,
que só existem os espíritos que conheceis? Interessante, né? Interessante essa pergunta. Kardec pergunta se nós podemos saber, né, o nome do nosso espírito protetor. E fala, como é que você quer saber nomes que não existem para vós, né? Acreditais que só existem os espíritos que conheceis? Isso é muitos outros, naturalmente, né? Sobretudo se são elevados, né? E aí me faz lembrar uma coisa que sempre chamou a atenção de todas as pessoas que leem as obras do espírito André Luiz. É muito interessante, né? E isso as pessoas falam, sempre todo mundo comenta, que os espíritos retratados por André Luiz nas suas obras têm nomes muito diferentes, né? Nomes assim bastante incomuns para a gente aqui na Terra. Talvez, né, esteja aqui a explicação para isso, né? A explicação para esses nomes, né, que a gente acha tão estranhos, né? Tão estranhos, né? Nos livros de André Luiz, né? Que os amigos espirituais estão falando justamente isso aqui. Como quereis saber nomes que não existem para vós? Acreditais, então, que só existem os espíritos que conheceis? Né? Porque os nomes, né, que André Luiz coloca nas suas obras, né, quando ele nos narra, nos conta, né, nos descreve o mundo espiritual, o nome dos espíritos são muito diferentes, são muito inusitados, né, e sempre nos causaram grande estranheza. E aí, né, talvez seja isso. Aí temos aqui a pergunta 504A. Como, então, o invocar se não o conhecemos? Né? Aí Kardec pergunta, como é que eu vou, então, né, invocar o espírito que eu nem sei quem é? Olha, eu aqui, sem ler a resposta dos amigos espirituais, eu diria, vamos chamá-lo por anjo guardião, por guia espiritual, por meu amigo espiritual, meu anjo da guarda, né? Existem várias outras colocações, não necessariamente eu preciso saber qual é o seu nome, né? Inclusive, eu mesma, atribuir a ele um nome carinhoso com que eu identifique. Eu tenho uma amiga que atribui um nome carinhoso para o seu amigo espiritual. E todas as vezes em que ela está querendo conversar com o seu amigo espiritual, né, estabelecer uma ligação mental com o amigo espiritual, ela o chama por determinado nome. Né? Nós também podemos fazer a mesma coisa. Né? Mas vejamos o que os amigos espirituais responderam a Kardec diante dessa pergunta. Como, então, o invocar se não o conhecemos? Olha só o que eles respondem. Dai-lhe o nome que quiserdes, o de um espírito superior, pelo qual tendes simpatia e veneração, vosso espírito protetor atenderá a esse apelo, porque todos os bons espíritos são irmãos e se assistem mutuamente. Né? Olha que interessante, né? Exatamente, nós vamos chamá-lo do que nós quisermos, né? Nós podemos até mesmo ter uma certa noção, imaginar como seria o nosso amigo espiritual. Às vezes, para aquelas pessoas que têm a capacidade da vidência, eventualmente pode-lhe ser, né? Pode-lhe ser dado ter uma visão, mesmo que fugidia, da aparência do seu amigo espiritual, né? Da aparência do seu amigo espiritual. Eu, uma única vez em minha vida, né, tive a oportunidade de vislumbrar, né, aquele espírito que seria, né, o meu amigo espiritual, né? E nunca esqueci aquela imagem, né, aquela forma de ser, e todas as vezes, né, eu penso no meu amigo espiritual, eu mentalizo aquela imagem, né, aquela imagem que me apareceu há muitos anos atrás, né?
Então, mesmo que eu nunca tivesse tido essa visão, né, eu chamaria de amigo, de meu irmão, né, querido amigo espiritual, obviamente pelo nome que eu quisesse, que eu me sentisse mais à vontade, né, que eu achasse melhor para estabelecer a conexão. Né? Bom, e aí vejamos agora o último comentário da nossa tarde, que é o comentário justamente essa pergunta 504. Poderíamos sempre saber o nome do espírito, nosso protetor ou anjo da guarda? Né? Como quereis saber nomes que vós, para vós inexistentes? Supondes que espíritos só os que conheceis? E aí eles fazem um comentário. Isso não só é difícil, como não acrescentaria nada nessa relação entre protetor e protegido. O importante para nós é sabermos que temos ao nosso lado, diuturnamente, um amigo, uma pessoa que nos dedica especial atenção, sem exigir absolutamente nada por esse serviço, que nos ampara nas horas difíceis, alegra-se quando estamos contentes e fica triste com a nossa tristeza. É exatamente isso, gente. Exatamente isso, né? O nome não importa. Podemos dar ao nosso querido amigo espiritual o nome que quisermos, podemos dar ao nosso querido amigo espiritual a forma que quisermos, né? Forma de homem, forma de mulher, forma de um padre, forma de uma freira, né? A forma que nós desejarmos. O importante é que nós saibamos que ele está conosco, que é o nosso amigo fiel, que está ali para nos orientar, nos incluir, nos auxiliar nas nossas tomadas de decisão, nos aconselhando, não escolhendo por nós, não decidindo por nós, mas nos deixando, claro, né, os prós e contras das nossas atitudes, das nossas decisões. É muito bom saber que temos ao nosso lado, né, o Espírito Santo, um espírito mais evoluído do que nós, não é? E está ali ao nosso lado para nos orientar. O que nós precisamos fazer efetivamente é manter essa sintonia, né? É manter essa sintonia, porque não adianta muitas vezes o amigo espiritual estar ali ao nosso lado, tentando nos intuir, tentando nos esclarecer, né? Tentando nos mostrar o que é melhor a fazer, se nós estamos completamente desconectados dele. Né? Por mais que ele fale, nós somos surdos às suas orientações. Então, é necessário que, pelo nosso comportamento, pelo nosso modo de ser, não é? Pela nossa busca de estabelecer essa sintonia, essa conexão, através da oração, dos bons sentimentos, das boas leituras, dos estudos, né? Da prece, nós, então, vamos ficando cada vez mais conectados com o nosso amigo espiritual. Né? A sintonia vai ficando cada vez mais perfeita, mais harmoniosa. E todos nós assim temos obter o melhor, né? O máximo proveito dessa orientação, né? Dessa proteção que o amigo espiritual nos dispensa. Ok? Bem, meus queridos, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Esperamos que vocês tenham aproveitado bastante. Não se esqueçam, né? De buscar sempre manter a sintonia com seus amigos espirituais, para que dessa forma fique mais fácil para eles nos orientarem e para nós captarmos as suas boas orientações. Ok? Então, um grande beijo para todos, um ótimo final de semana e até a próxima semana. Ok? Tchau! Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.